Vamos ver um pouquinho de fatoração de polinômios. Fatorar um número significa escrevê-lo como uma multiplicação de dois ou mais fatores. Eu vou decompor aqui o 90. Para eu decompor, nesse lado de cá, eu só posso colocar números primos. O que são números primos? Números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, vou lá. Divido por 2, dá 45. Que divido por 3, dá 15. Que divido por 3 dá 5, que eu divido por 5 dá 1. Então, a forma fatorada seria 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Isso aqui nada mais é do que 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Vejam, eu escrevi na forma de fatores. Fatores é multiplicação. Agora, o que é fatorar um polinômio? Fatorar um polinômio significa escrever esse polinômio como uma multiplicação de dois ou mais fatores. Nós vamos ver aqui o primeiro caso de fatoração, que é o fator comum em evidência. O que é ser evidente? É o que está em destaque, é o que aparece nos dois termos ou nos quantos termos tiverem ao mesmo tempo. Então, observem que aqui aparece o x ao quadrado e aqui o x. Então, como ele aparecem nos dois termos, a gente diz que o fator comum, nesse caso, é o x, certo? Então, eu vou transformar isso aqui num produto. Então, quem é comum vem na frente, multiplicando, porque eu vou transformar em produto, né? O resultado de uma divisão que eu vou ter que fazer aqui, ó. Então, vamos lá. O fator comum é sempre aquele que eu tenho de igual com o menor expoente. Então, entre 2 e 1 é o x. Então, vamos lá. X ao quadrado dividido por x dá x. Mais, com mais dá mais. XY dividido por x, y. Fatorei, escrevi na forma de fatores, né? De dois produtos aqui, um x vezes x mais y. Vou fazer um rascunho aqui para vocês observarem, turminha. Quando eu pego x ao quadrado dividido por x, eu posso fazer isso aqui, ó, x ao quadrado dividido por x. Eu caio numa propriedade da potência de conservar a base e subtrair os expoentes. 2 tiro 1, 1. E aqui, quando eu faço xy dividido por x, dividido por x, os fatores iguais eu cancelo. Sobra o y, certinho? Vamos fazer agora aqui mais uns exemplos aqui para vocês. Vamos lá. Eu tenho aqui 6ax mais 8ay. Vejam aqui, eu tenho o a comum, porque ele aparece aqui e aqui. O 6 eu posso pensar como 2 vezes 3. E o 8 eu posso pensar como 2 vezes 4. Então, observe que o 2, embora eu não esteja enxergando aqui no 6 e no 8, ó, ele tá comum aqui, ó. Então, o fator comum de 6ax e 8ay é 2a. Então, ele vem aqui multiplicando. Então, vou fazer o rascunho para vocês aqui, ó. 6ax dividido por 2a, vamos pôr aqui bem no cantinho aqui, ó. 6ax dividido por 2a, a dividido por a cancela, 6 dividido por 2, 3x. Então, coloco 3x aqui. Mais com mais dá mais. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 8ay dividido por 2a, a com a eu corto, 8 dividido por 2, 4y. Então, me dá aqui 4y, fatorei. Agora, olhem aqui. Aqui eu só tenho letras com expoentes. Então, o fator comum é o a ao quadrado. É sempre aquele que é comum, mas com menor expoente. Então, a quarta dividido por a ao quadrado subtrai da a ao quadrado, expoente. Menos com mais dá menos. A ao cubo dividido por a ao quadrado, a. Aqui. Mais com mais dá mais. A ao quadrado dividido por a ao quadrado, se eu tenho um número, ó, dividido por ele mesmo, é igual a 1. Então, mais 1. Fatorei aqui. Vamos fazer o último aqui.
eu posso ver aqui que o 8 eu posso escrever como 4 vezes 2. O 20, 4 vezes 5. E o 16, 4 vezes 4. Então, entre os números, o fator comum é 4. Entre a quarta ao cubo e a ao quadrado, é o a ao quadrado que é o menor expoente. Entre b à quinta, b ao quadrado e b à quarta, o fator comum é o b ao quadrado. Pronto, eu pego sempre os que tem de menor expoente, as letrinhas, tá certo? Então, aqui, ó, 8 dividido por 4 dá 2. A quarta por a ao quadrado, a ao quadrado, porque 4 tiro 2 dá 2. B à quinta dividido por b ao quadrado, b ao cubo, porque 5 tiro 2 é 3. Menos com mais, menos. 20 dividido por 4, 5. A ao cubo dividido por a ao quadrado, porque 3 tiro 2 dá 1. E b ao quadrado dividido por b ao quadrado dá 1. Então, eu não preciso colocar vezes 1, porque não vai alterar aqui. Porque vai ficar 1, né? Aqui, ó, poderia colocar 1, mais 1 vezes a vezes 5 daria 5. Menos com mais, menos. 16 dividido por 4 dá 4. A ao quadrado dividido por a ao quadrado dá 1. Então, ficaria 4 vezes 1, 4. E b à quarta dividido por b ao quadrado, porque 4 tiro 2 dá 2 aqui. Certinho, turminha? Então, nós vimos o que é fatoração, o que é fatorar um polinômio e o primeiro caso de fatoração, que é o fator comum. Agora, nós vamos para o segundo caso de fatoração, que é o agrupamento. O que é o agrupamento? O agrupamento nada mais é do que um fator comum em evidência. Só que, para agrupar, eu sempre tenho que agrupar em número pares de vezes, de 2 em 2. Então, vejam bem aqui, eu tenho 4 termos. Então, para fazer agrupamento, ou eu tenho que fazer 4, 8, 4, ou melhor, 2 que é fator comum, 4 agrupamentos, 6 agrupamento, 8 agrupamento, ou seja, números pares de termos aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Para eu agrupar, eu vou agrupar este com esse, sendo o fator comum x, ó. E vou agrupar este com esse, fazendo fator comum y. Esquece essa parte aqui, ó, como se ele não existisse. Vamos fazer o fator comum aqui, ó. X que multiplica ax dividido por x, a, mais com mais dá mais. Bx dividido por x, b. Eu fiz aqui, o próximo sinal que eu tenho ali, ó, é o mais. Então, eu coloco ele aqui, ó. Certo? O fator comum, y. Então, vai ficar AY dividido por y, mais com mais dá mais. AY dividido por YA, mais com mais dá mais. BY dividido por Y, B. Vejam, pessoal, eu agrupei. E olha o que eu tenho aqui, ó. Mais um fator comum. Então, como que eu faço? Eu coloco ele na frente, em destaque, multiplicando o que sobrou ali, x mais y. Pronto, agrupei. Então, o agrupamento, eu não termino ele na segunda linha, eu vou terminar depois que eu reagrupo novamente. Vamos fazer aqui. Eu vou fazer este com esse fator comum x e este com esse fator comum 2. Pessoal, nem sempre o fator comum vem na ordem certa. Aí você tem que mudar de posição os números para que fique melhor a visualização. Então, vamos lá. Fator comum x. Mx dividido por x, m, menos com mais, menos. Nx dividido por x, n. Aqui o sinal é mais, fator comum 2. 2m dividido por 2m. Cuidado com o sinal, pessoal. Ó. Menos com mais, menos. 2n dividido por 2n. Vamos supor que você erre no sinal e coloque mais aqui. Aí, se aqui for negativo e aqui positivo, eles não serão comuns. Aqui eles são comuns. Então, vou colocar ele aqui na frente, multiplicando o que sobrou lá, x mais 2. Agrupei. Agora, nós vamos fazer aqui o agrupamento, ó. Este aqui, e aqui vocês não enxergam, mas o fator comum é 1. Então, vamos colocar aqui, fator comum a ao quadrado. A ao cubo dividido por a ao quadrado dá a.
mais com mais dá mais. A ao quadrado dividido por A ao quadrado, 1. Abaixo o sinal aqui, fator comum, 1. 1A dividido por 1, A. Mais com mais dá mais, 1 dividido por 1, 1. Fator comum, A mais 1. Então, vai ficar A mais 1, que multiplica A ao quadrado mais 1. Fatorei aqui por agrupamento. Agora, nós vamos ver a diferença de quadrados, que nada mais vamos recordar aqui uma coisinha. Quando eu tinha aqui o produto da soma pela diferença, eu não fazia quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, então uma é a operação inversa do outro. Esse é o produto notável e esse é a diferença de quadrados. Para eu sair disso e voltar nisso, basta eu extrair a raiz do primeiro e a raiz do segundo e saber que um vai ser positivo, o outro vai ser negativo, e os números que preencherão esses dois espaços que eu tenho aqui, é a raiz quadrada do valor que eu tenho aqui, ó. De x ao quadrado é x, de y é y. Então, eu vou preencher com x mais y e x menos y. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Extraio a raiz ali, certinho. Extraio a raiz aqui. Então, a raiz de 1 é 1, a raiz de 9 é 3. Raiz de x ao quadrado é x, de y é y. Então, vai ficar assim. Produto, soma, diferença. Vamos preencher o espaço. 1/3 xy, 1/3 xy. Fatorei. Aqui, raiz quadrada desse e desse. Raiz de x ao quadrado é x, de 81 a 9. Então, eu vou transformar no produto, soma, diferença e vou rechear o que faltou aqui, ó. X, 9, x menos 9. Idem aqui, turminha. Extrair a raiz aqui. De A ao quadrado é A, e de B ao quadrado, se eu dividir por 2 aqui e por 2 aqui, vai dar B ao quadrado. E aqui, x, se eu cortar esse 2 com esse 2. Vamos preencher aqui. Soma, diferença. AB ao quadrado x, AB ao quadrado x, eu fatorei. Agora, o trinômio quadrado perfeito. Ele é o contrário do produto, do quadrado da soma. Então, por exemplo, para eu voltar no quadrado da soma, eu extraio a raiz do primeiro e do meu último termo. Então, de x ao quadrado é x e de 9y ao quadrado é 3y. Antes de escrever o produto notável, eu tenho que fazer uma verificação. A verificação seria o seguinte, é sempre 2 vezes o que eu achei primeiro e o que eu achei por último ali. 2 vezes x vezes 3y. Se eu multiplicar isso, deu 6xy. Observem que bateu com o meu termo central. Como bateu, eu posso afirmar que é um trinômio quadrado perfeito. Como ele é um trinômio quadrado perfeito, existe forma fatorada. Qual é a forma fatorada? Elevo ao quadrado, como é tudo positivo, positivo, dos valores que eu achei aqui na raiz, ó. Preencho com ele x e 3y. Fatorei. Aqui a mesma coisa. Raiz de 4x ao quadrado é 2x. Raiz de 1 é 1. A verificação. Sempre 2 vezes o primeiro que eu achei vezes o segundo. Deu 4x. Vejam, bateu com o termo central, mas atenção que o sinal aqui é negativo. Então, vou colocar 2x menos, porque aqui é menos, 1 que eu peguei aqui, elevado ao quadrado. O último, pessoal, eu tenho raiz de 100, 10, raiz de p ao quadrado, p, raiz de n ao quadrado, n. Vai ser trinômio quadrado perfeito, tá? Só que cuidado com o sinal aqui. Então, vai ser 10p menos n ao quadrado. Para a gente fatorar o trinômio quadrado perfeito, para ele cair ou no quadrado da soma ou na diferença, nós temos sempre que fazer a verificação. Certinho, turminha? Então, vamos lá. Vamos falar do quinto caso de fatoração, que é o trinômio de segundo grau. Todo trinômio de segundo grau, ele é um trinômio quadrado perfeito. Ou melhor,
Vamos ver aqui agora o quinto caso de fatoração, que é o trinômio de segundo grau. Todo trinômio quadrado perfeito é trinômio de segundo grau, mas o trinômio de segundo grau não é trinômio quadrado perfeito, porque o trinômio quadrado perfeito ele forma quadrados e dá para extrair a raiz quadrada do meu primeiro e do meu último termo. O trinômio de segundo grau não dá. Observem isso: x ao quadrado mais 8x mais 15. Vejam, ele tem 3 termos, então ele é um trinômio de segundo grau porque é elevado a 2, mas não dá para extrair a raiz de 15, de x ao quadrado dá, mas de 15 não dá. Então, como que eu faço para fatorar? Eu tenho que procurar um número que somado dá 8 e um número que multiplicado dê 15. Então, vamos chamar aqui de A mais B, eu vou achar a soma, e aqui eu vou achar o produto fazendo o A vezes B. O A daqui tem que ser o mesmo A de cá, e o B daqui, o B de cá. Então, eu sempre começo fazendo pela multiplicação, porque eu posso ter várias soluções, ó. 1 vezes 15, que dá 15. 15 vezes 1, que dá 15. 3 vezes 5, que dá 15, 5 vezes 3, que dá 15. Só que quando eu aplico nessa fórmula aqui, ó, vamos usar esse aqui. 1 mais 15 dá 16 e o termo central é 8. Então, não pode, tá errado. Vamos verificar esse, ó. 3 vezes 5, 15. Mas se eu fizer 3 mais 5, deu 8 na soma. Então, bateu com o termo central. Então, a forma fatorada de x ao quadrado mais 8x mais 15 nada mais é do que um produto, sempre x aqui primeiro e aqui, porque é em x a expressão. Aí eu vou pegar os números que eu coloquei aqui, ó, né? Mais 3 e mais 5, é a forma fatorada do x ao quadrado mais 8x mais 15. Vamos fazer mais um aqui. X ao quadrado mais 12x mais 32. Vamos ver aqui. Eu tenho que pegar aqui um número que somado de 12, que aqui é soma e aqui é produto, e aqui um número que multiplicado de 32. Vamos pegar, ó, veio na minha cabeça 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32, bateu. Vamos fazer 4 mais 8, 12. Então, eu já achei aqui os números. Então, vamos lá. Forma fatorada em x, ambos positivos. Então, x mais 4, x mais 8. Vamos fazer um outro exemplo aqui no cantinho, pessoal. Ou vocês perderam aí, né? Desculpe aí. Ó, x mais 8, x ao quadrado mais 8x mais 15. Que é a forma fatorada daquele. Agora, x ao quadrado mais 8, 12x mais 32. Então, eu achei 4 vezes 8, 32. E 4 mais 8, 12. Então, a forma fatorada é isso aqui. Forma fatorada. Vamos observar um outro exemplo aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui. X ao quadrado mais 11x mais 28. Eu tenho que achar aqui um número que somado dá 11, que multiplicado dá 28. Se eu... Aqui é o A vezes B e aqui tem que ser A mais B, para eu achar a forma fatorada. Eu pensei no 7 vezes 4, que dá 28, e 7 mais 4, 11. Então, já achei, como é tudo em x, x mais 7, que multiplica x mais 4. Então, esse caso é o caso do trinômio de segundo grau. Então, olha o que eu falei anteriormente. O trinômio quadrado perfeito, né, que nós fizemos anteriormente, ele é... Vou mostrar novamente para vocês aqui. Ele transforma num quadrado da soma ou num quadrado da diferença.
Todo trinômio quadrado perfeito, como o expoente é 2, ele é trinômio de segundo grau também, só que a forma fatorada é diferente. Agora, o trinômio de segundo grau, que é este aqui, trinômio de segundo grau, ele não é quadrado perfeito, porque eu não consigo extrair a raiz do meu primeiro e do meu último termo. Então, eu tenho que procurar um número que somado dá o termo central, que multiplicado dá o terceiro termo que está aqui. Aí eu acho a forma fatorada, observem. Aqui, ó, x ao quadrado mais 12x mais 32, 4 vezes 8, 32 e 4 mais 8, 12, então bateu com o termo central. Forma fatorada, como é tudo em x, x mais 4, x mais 8, então eu fatorei ali. Certinho, turminha? Então, vimos o quinto caso de fatoração e nós vamos parar por aqui.